Você já parou para pensar por que, em certos dias, sua mente parece tão pesada? Por que alguns pensamentos negativos insistem em voltar, mesmo quando você conhece as promessas de Deus? Mesmo quando você ora, lê a Bíblia e frequenta a igreja? A verdade é que muitos cristãos sinceros travam uma batalha silenciosa dentro da própria mente. E isso não acontece por fraqueza espiritual, nem por falta de fé. Acontece porque, ao longo da vida, mentiras foram plantadas no nosso interior. E essas mentiras se tornaram fortalezas, muros invisíveis, prisões mentais que nos impedem de viver aquilo que Deus preparou para nós. Mas eu tenho uma notícia poderosa para você. O seu cérebro pode ser transformado. A sua mente pode ser renovada. E o próprio Deus já deixou as ferramentas para isso. Romanos 12, versículo 2 diz: "Sejam transformados pela renovação da mente." Perceba, não é remoção, é renovação. Neste vídeo, eu vou te mostrar 6 passos práticos, baseados na Bíblia e confirmados pela neurociência, que podem literalmente criar novos caminhos no seu cérebro e alinhar seus pensamentos com a verdade de Deus. Vamos lá! Antes de falar sobre renovação, você precisa entender onde está a verdadeira batalha. 2 Coríntios 10, versículo 4, diz: "As armas da nossa luta não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas." E o que é uma fortaleza? Não é necessariamente um demônio. Uma fortaleza é uma mentira que você aceitou como verdade. Coisas como: "Eu não sou capaz." "Eu sempre fracasso." "Deus não vai agir na minha vida." "Nada vai mudar." Esses pensamentos não são apenas palavras soltas. Eles criam trilhas neurais, verdadeiros sulcos no cérebro. A neurociência chama isso de padrões automáticos de pensamento. A Bíblia chama de fortalezas. Mas a boa notícia está em João 8, versículo 32. "Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." A verdade destrói a mentira. A luz vence a escuridão. A palavra de Deus derruba fortalezas. Agora, deixa eu te mostrar como reprogramar a sua mente com as Escrituras. Passo 1. Aquiete-se. Salmo 46, versículo 10. "Aquietem-se e saibam que eu sou Deus." O primeiro passo para renovar a mente é o silêncio. A quietude. E por quê? Porque o seu cérebro está em atividade constante. Pensamentos, notificações, lembranças, preocupações. E quando a mente está inundada de barulho, ela não consegue absorver uma verdade nova. Do ponto de vista científico, o silêncio reduz a atividade da amígdala, a região do cérebro ligada ao medo, ao estresse e à ansiedade. Quando você se aquieta, o seu cérebro se torna ensinável. É por isso que Deus repete tantas vezes nas Escrituras: "Aquiete-se, espere em mim, ouça." Veja Isaías 30, versículo 15. Lamentações 3, versículo 26. A quietude é a porta de entrada para a renovação. Passo 2. Medite na verdade. Meditação bíblica não é esvaziar a mente, é encher a mente com a verdade de Deus. Josué 1, versículo 8, diz: "Medite nela de dia e de noite. Então você prosperará e terá bom êxito." Salmo 1, versículo 2. "Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite." A neurociência confirma isso. Meditar cria novas conexões neurais, novos caminhos, novas respostas emocionais. Quando você medita nas Escrituras, está literalmente ensinando o seu cérebro a pensar de uma forma diferente. Pegue um versículo como: "Sou obra maravilhosa das mãos de Deus", do Salmo 139, versículo 14. Ou: "Se Deus é por mim, quem será contra mim?", de Romanos 8, versículo 31. Ou ainda: "Nenhuma arma forjada contra mim prosperará", de Isaías 54, versículo 17. Diga devagar, visualize, imagine essa verdade sendo real sobre você. Meditação transforma informação em transformação. Passo 3. Declare a verdade em voz alta. Aqui a reprogramação ganha força. Declaração é falar a palavra de Deus em voz alta até que ela se torne o seu pensamento padrão. Provérbios 18, versículo 21 diz: "A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte." Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir. Não pelo ouvir uma vez, pelo ouvir repetidamente. O seu cérebro acredita na voz que ele mais escuta. E para a maioria das pessoas, essa voz é negativa. Você quebra esse ciclo falando a verdade. Declare: "Tenho a mente de Cristo." 1 Coríntios 2, versículo 16. Sou mais que vencedor. Romanos 8,
versículo 37. O Senhor é minha luz e salvação. De quem terei medo? Salmo 27, versículo 1. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Quando você fala a verdade, seu cérebro se reorganiza em torno da verdade. Você começa a se enxergar como Deus te enxerga. Passo 4. Pratique por 21 dias. Neurocientistas afirmam que são necessários pelo menos 21 dias para interromper um padrão neural antigo e estabelecer um novo. E Deus já havia revelado esse princípio nas Escrituras. Daniel orou durante 21 dias. Veja Daniel 10, versículos 10 a 13. Algumas batalhas exigem persistência. Alguns ciclos só se rompem com consistência. Então, por 21 dias, aquiete-se, medite em um versículo, declare em voz alta, repita diariamente. Observe o que começa a mudar dentro de você. Suas reações mudam. Suas emoções mudam. Seu diálogo interno muda. Sua sensibilidade espiritual aumenta. A paz se torna natural. A clareza se torna normal. A fé se torna automática. Deus projetou o seu cérebro para ser renovado. Passo 5. Transforme isso em rotina matinal e noturna. Os primeiros e os últimos 30 minutos do seu dia são os momentos mais poderosos para reprogramar o cérebro. A ciência chama isso de estado alfa. O cérebro está mais aberto a novas programações quando você acorda e quando está prestes a dormir. A Bíblia já sabia disso há milênios. Salmo 63, versículo 1. De madrugada eu te buscarei. Salmo 16, versículo 7. Meu coração me instrui durante a noite. Deuteronômio 6, versículo 7. Fale da palavra ao deitar e ao levantar. Quando você começa e termina o dia com a verdade, sua mente é moldada pela verdade. Manhã mais noite é igual a transformação acelerada. Passo 6. Faça disso um estilo de vida. Isso não é um desafio de 5 dias. Não é uma desintoxicação espiritual passageira. Não é uma solução temporária. Isso se torna um modo de viver. Romanos 12, versículo 2, diz para continuar renovando a mente. Filipenses 4, versículo 8, nos orienta sobre o que pensar. Coisas verdadeiras, nobres, puras, amáveis, dignas de louvor. Colossenses 3, versículo 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Isso é diário. Isso é contínuo. É assim que as fortalezas são derrubadas de forma permanente. A armadura de Deus. Você não pode renovar sua mente sem protegê-la. Efésios 6, versículos 12 a 18, nos lembra: nossa luta não é contra carne e sangue. Portanto, tomem toda a armadura de Deus: o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete protege sua mente. A espada corta toda mentira. Você renova sua mente lutando com a verdade. Amigo, amiga, escute bem. Você não precisa viver preso a padrões antigos. A sua mente pertence a Deus. A sua história pode mudar. Os seus pensamentos podem ser renovados. A sua identidade pode ser restaurada. 6 passos para a transformação. 1. Aquiete-se. 2. Medite na verdade. 3. Declare a verdade. 4. Pratique por 21 dias. 5. Repita de manhã e à noite. 6. Faça disso um estilo de vida. Faça isso com consistência e você vai ver sua mente mudar, seu coração se abrir, sua fé se fortalecer e sua vida se transformar. Se você quer mais vídeos como este, sobre renovação da mente com escrituras e neurociência, deixe seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários. Eu escolho a verdade. Deus te abençoe.